que a gente ia voltar para São Paulo no dia 16 de março. 16 de março. Um pouquinho antes de fechar tudo na pandemia. Aí como já estava se falando do Covid, que ia fechar, fecha, não fecha, só que a gente ia voltar dia 16, tá tudo certo. O que aconteceu? A gente perdeu o voo ia sair, acho que era 4h30, não lembro direito, e a gente chegou lá tipo 15 para 5, mas por culpa do guia da Bahia, que era o guia de lá que ele não calculou direito, e o piloto, nós éramos em quase 40 pessoas, acho que era 35 pessoas, e o piloto veio para São Paulo e deixou a gente lá, por causa do atraso de 15 minutos, quer dizer, não estava errado também. Aí pra mim era um bom, porque eu estava de férias. Então assim, aí o guia teve que encaixar, tinha gente que tinha médico no outro dia aqui em São Paulo, e foi uma loucura. E assim, né, a Rô passou com uma intercorrência sozinha, imagine o guia. Agora eu estou pensando, esse cara, né, ele teve que arrumar alojamento, hotel para as pessoas que ficaram, encaixar voo. Gente, ele foi lindo. Eu voltei dia 18, eu voltei dia 16, eu voltei dia 18, né, dia 19, voltei dia 19. O governador da Bahia fechou o aeroporto depois do dia 20, ninguém mais saía da Bahia, ninguém ia para lugar nenhum. O aeroporto ia fechar no dia 20, na sexta-feira. Gente, foi uma loucura, só que ele arrumou um lugar, eu não gastei nada, eu fiquei esses dias a mais lá na Bahia, porque eu estava de boa, eu queria conhecer mais, ele até levava a gente para conhecer uns lugares, pagou hotel, pagou almoço, o jantar ele pagou tudo, ficou tudo por conta dele. Eu não sei, hoje eu estou pensando nisso, mas eu não sei se a agência se responsabiliza, mas se a agência tem que pagar, ou se ele pagou porque ele foi legal, né? Então a minha vivência foi essa, né? Foi diferente, talvez. Eu acho que as agências também passam por perrengues e foi tudo legal. E cheguei em São Paulo e não fiquei lá na Bahia. Eu ia chegar, achava não, se deixasse o aeroporto, eu ficasse lá e ia ficar um pouquinho mais, eu dei um motivo. Mas é essa a minha vivência, gente, como turista. Buenas noches, bienvenidos. Yo quiero hablar con todos ustedes. Eu vim aqui falar com vocês, mas antes de tudo, eu gostaria que vocês pegassem na mão de quem está do lado de vocês e fizessem esse sentido sensorial. Peguem nas mãos uns dos outros. E guardem esse sentimento para soltar agora, nada de se apaixonar por enquanto. Quando eu era criança, tinha um ditado que até hoje se prolonga, que é quem tem boca vai a Roma. E fazendo o meu catecismo, nas primeiras aulas que eu tive, eu fiquei sabendo da história de Samuel, e aí eu fui e parei tudo no meio da aula e perguntei, padre, por favor, como que eu faço para eu chegar onde Deus está? O que eu faço para eu ser amiga dele? Me diz onde é que ele mora, que meu pai vai me levar lá. E aí o padre pegou e falou assim, você não precisa ir em lugar nenhum, ele mora dentro do seu coração. Mas daí já estava a menina que queria viajar. Bom, os anos se passaram e eu cheguei em Roma. De boca a boca, cheguei a Roma. E aí, estando em Roma, eu poderia ter ido ver o Coliseu, que eu fui. Eu fui na Capela Sistina, fui na Basílica de São Pedro, mas onde mesmo eu cheguei, que eu encontrei Deus, foi na Fontana de Trevi. A Fontana de Trevi tem esse nome porque ela fica no encontro de 3 ruas, Trevi. Então,
sido o final de um aqueduto onde as pessoas poderiam se banhar e tomar água. Também não importava para mim que essa fonte tinha a imagem de Netuno, que simbolizava que ela simbolizava o temperamento do mar, que ela tem presente nela as 4 estações, que ela representa a fartura, a fertilidade, a ignorância e a saúde. Não me importava o pessoal jogando as moedinhas, sonhando, desejando. Para mim, o que importava é que ali uma mulher se realizou completamente. Ela encontrou Deus, ela chegou no auge de tudo que ela jamais poderia ter sonhado na vida, e ela está aqui hoje falando com vocês. E agora, eu quero dizer que essas moedinhas todas que ficam aí, uma curiosidade, o governo utiliza para entregar instituições de caridade, então todos os dias são tirados 3.000 euros por dia para instituições de caridade. Então, a questão de vocês pegarem nas mãos dos outros, o que vocês sentiram do outro? Eu ia falar então, qualquer percepção que vocês tenham tido, não é o outro, é você. Você sentiu a mão quente, você sentiu a mão úmida, você sentiu a mão tremenda e o sentimento é seu, não é do outro. Então, quando vocês forem viver uma experiência, vocês parem e sintam o que vocês estão sentindo naquele momento. Qual foi o que aquele momento te realizou dentro de vocês. Obrigada. O meu é rápido, tá? Não é. Boa noite. Na verdade, eu ia falar de uma vivência, daí a professora deu uma proposta, eu estava numa outra ideia de vivência, mas daí, entrando ontem com a aula do professor Carola, eu resolvi falar sobre o México, que foi a minha viagem de sonhos que eu planejei desde os 15 anos, e eu queria realizar até os 30. Eu realizei com 21 anos, e foi uma das melhores planejamentos que eu tive na vida em relação à viagem. Eu sou meia boca de planilha, de listas, então eu sempre falo que é um prós e contras, e não tem contra para falar do México. Conhecer o Mar do Caribe foi realmente impactante. E além disso, foi a primeira viagem guiada que eu tive com guia. Não foi autoguiada, eu tive alguns passeios por lá que eu contratei guia. E foram guias que eu levei para a vida depois. E fora isso, despertou, na verdade, naquela época eu estava começando a minha faculdade na área ambiental, então eu estava bem ativista em relação à biodiversidade, ao meio ambiente, escola florestal, enfim. E eu fui realmente para ver a biodiversidade do México, alguns animais da fauna que não tem aqui, que é bem endêmica de lá. E também nadar com o golfinho, que era um sonho meu. Depois disso,
isso, eu tive uma outra visão em relação a passeios desse tipo, que é com animais. Depois que me formei também, né, acabei mudando um pouco a cabeça sobre esse tipo de passeio, esse tipo de turismo. Mas conversando com taxistas, eu converso sempre com gente que trabalha mesmo, né, na região, tanto da parte da hotelaria, quanto da parte de restaurante, garçom. E aí eu contratei um taxista para me levar para os passeios e eu estava conversando com ele, falando o quanto o México era o meu sonho desde os 15 anos e eu jamais achei que ia realizar, na verdade. Que a gente sonha, mas na verdade não tem aquela certeza de que realmente um dia vai. E ele me disse uma coisa, linkando com a aula do Carol ontem, em algum momento estava presente, mas acredito que possa ser passado depois. Ele fazendo as menções sobre as frases dos personagens históricos de São Paulo, e eu fiquei refletindo na frase que o taxista me falou, que é tudo que se passa em sua cabeça, se passa em sua vida. Então eu sonhei muito que México ia realizei. E é por isso que eu também estou aqui, porque eu estou realizando mais um sonho de sua cabeça.